Isso aí, pessoal. Agora vou colocar um conceito bem importante na hora de você selecionar indicadores, tá? Porque os indicadores, eles são sinais gráficos baseados em cálculos matemáticos e você tem duas classes principais de indicadores, né? Para você selecionar um indicador, você tem que saber que tipo de operador você é. Você é um operador de tendência ou você é um operador de lateralidade, por exemplo, é um operador que não busca tendências, né? Busca alvos e stops mais curtos, tá? Ah, Na classe dos operadores de tendência, o mais indicado a você utilizar são os indicadores da classe dos rastreadores, ok? O indicador mais clássico da classe dos rastreadores são as médias móveis, né? Aqui a gente tem um exemplo de média móvel, né? Que todo mundo fala, mas a maioria das pessoas esquecem dos conceitos básicos do mercado e esses conceitos fazem toda a diferença no momento em que você vai programar a sua operação, no momento em que o mercado está mostrando para você, né? Por exemplo, para um operador de tendência, né, a gente tem nesse momento a média móvel amarela servindo de suporte, né, para o preço. A média móvel branca abaixo da média móvel marrom. Pela inclinação dela, a gente sabe que é uma média móvel mais rápida. Essa média móvel mais rápida, ela acompanha os preços, né, mais de perto. E a média móvel mais lenta demora mais para ou se afastar do preço ou se aproximar dele. E essa é a classe dos rastreadores, né? E aí, na classe dos osciladores, a gente tem o RSI, que é um dos mais clássicos, né? Rastreadores que a gente tem, que é composto por uma média de sinal, né, de 14 períodos, padrão, e uma média móvel, uma média de sinal e uma média indicativa, suavizada, que indica a posição de sobrecompra ou sobrevenda para determinado ativo, né? Então, o operador que não se preocupa em buscar tendências, né, ele não necessita realmente buscar a operar com média móvel. Ele pode operar baseado num oscilador, que nem o RSI ou o MACD, né, que também é da classe dos osciladores. Apesar de também ser baseado em média móvel e também ter uma certa um certo uma certa mostrar uma certa, nossa, me fugiu a palavra, uma certa dose, né, de rastrear a tendência por utilizar médias móveis, né? Com MACD significa convergência e divergência de médias móveis. É mais ou menos isso. Médias, convergência e divergência, enfim. Depois eu vou ter que editar essa parte. Esqueci realmente. Mas, basicamente, você tem essas duas classes de indicadores, né? A classe dos osciladores, que serve mais para o operador que não se preocupa com tendência, ele se preocupa mais com volatilidade, né? E o operador que opera tendência, que utiliza os rastreadores, que o mais comum deles é média móvel, né? Então, você tem que ter em mente essas duas coisas, que os indicadores eles são baseados em duas classes de indicadores, né? Tomar cuidado para não misturar o sinal de um oscilador que vai te dar uma posição inversa à posição do rastreador.
Tem muito isso também, às vezes, o MercD deu sinal de compra e o RSI, o RSI está dando sinal de venda com as médias móveis dando sinal de compra. E aí, você acredita em quem? Né? Então vai muito da avaliação do operador. Ok? Até a próxima.